Irmãos, com muita honra e glória, né? Pelo mais um dia aqui na casa do Senhor. Convido os irmãos a abrir a Bíblia lá em Efésios 6. Efésios 6. Efésios 6:10. Amém? Aqui fala: a armadura de Deus, quanto mais a ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos, vós com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai aos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amados, nessa noite aqui, a palavra que Deus tocou no meu coração, para que eu possa trazer aqui para os irmãos, para a amada igreja, foi, como vencer a guerra espiritual. E aqui, como nós vimos aqui em Efésios, que ele nos dá toda essa preparação, todo esse entendimento, e ele nos dá uma direção de como vencer. E como você aprender a usar essas armas que você tem, e que muitas das vezes a gente está usando, mas da maneira errada, muitas das vezes a gente está usando, mas não com tanta frequência, vamos dizer assim. Amém? Nós estamos num campo de batalha, e não é contra o nosso vizinho, nem contra os nossos amigos, e nem contra as nossas famílias. Não é contra a sua esposa, não é contra o seu esposo, porque muitas das vezes, amados, são as pessoas mais próximas da gente, que nos afrontam, na verdade. E muitas das vezes, amados, a gente fica afligido, nós fica acuado, vamos dizer assim. Falar, mas poxa vida, a pessoa que eu mais confio, a pessoa que é para estar do meu lado, e ela está apontando, está arrumando o dedo na minha cara e falando que eu faço isso, que eu sou essa pessoa. Irmãos, o diabo, ele tem um objetivo. Ele não está aqui para brincar. E o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele para a nossa vida.
Então, amados, nós temos que estar preparados, temos que estar vigilante o tempo todo, para que nós não possa cair nessa armadilha do diabo. Amém? Em Efésios 6, vimos que nós devemos usar todas as armaduras de Deus para vencer o diabo. E ela foi descrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma, e na qual época o Império Romano dominava, e era muito comum ver o exército e os soldados por toda parte. Por isso o apóstolo Paulo conhecia muito bem as roupas e os equipamentos e as armas do soldado. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um grande homem, um homem muito sábio, onde ele mesmo estando preso, ali ele pôde definir, ali ele prestou atenção e viu, mesmo assim tirou coisas boas, no meio de toda a tribulação que ele estava passando. Porque você vê, ele prestou atenção no jeito do soldado, qual eram as vestes que o soldado usava, qual era a arma que ele estava usando, qual é o equipamento de segurança que ele tinha para aquele momento. E por isso aí ele tirou as bases de como vencer o inimigo. Primeiro, o cinto da verdade. Naquele tempo, irmãos, os soldados, eles usavam um cinto de couro, um cinto largo, onde esse cinto servia, para carregar as suas armas e também para a proteção da sua cintura, ali do seu abdômen. Então, o apóstolo Paulo nos ensina que na vida de um cristão, o que não pode faltar é a verdade. Porque se nós estiver com a verdade, a razão está conosco. E essa armadura que Deus nos dá, que o apóstolo Paulo pega daquele momento, é que quando você está com a razão, mesmo que as pessoas, mesmo que o inimigo tenha usado pessoas para te afrontar, para falar que você fez algo aonde você sabe que você não fez, você não precisa provar nada para essa pessoa que você não fez. O próprio Deus vai te defender. Porque quando você está com a razão, Deus está do seu lado. Deus não ama mentira. Quem é o pai da mentira? Nós sabemos que é o diabo. Então, quando o inimigo tenta nos envergonhar, Deus mostra para ele que mais forte do que ele é Deus. E é o Deus que está ao nosso lado. Por isso que a palavra de Deus nos orienta a nos andar certo em todo o tempo. Porque quando nós andamos certo, além de nós não correr o risco de envergonhar o evangelho do Senhor, o nosso Deus te protegerá. Porque quando nós estivermos passando por luta, temos que estar com esse cinto bem apertado. Ou seja, o cinto da verdade. Porque é esse cinto que vai te guiar para o caminho correto. E é esse cinto que vai te ajudar a você passar pelo caminho onde o inimigo tem tentado te afrontar, tem tentado te envergonhar. Muitas das vezes, amados, nós estamos diante de pessoas com coração bom, com coração onde ela quer nos ensinar, onde ela quer transmitir coisas boas. Mas muitas das vezes, ali também no meio, tem pessoas que estão torcendo contra o nosso sucesso. Então é nesse momento, amados, que nós devemos apertar o cinto e olhar para as circunstâncias e falar, não, eu não aceito isso na minha vida. Não é isso que Deus quer para mim. Então você não pode aceitar que a cilada do inimigo possa vencer na sua vida. Além disso, a verdade que Paulo cita é a palavra de Deus, que temos que acreditar em tudo que está escrito nela,
Ou seja, tudo que está aqui escrito nessa Bíblia, na palavra de Deus, nós temos que acreditar, porque é Deus que nos deixou esse ensinamento. Então você tem que tomar isso aqui como uma base de como você viver, ter uma vida próspera, ter uma família abençoada, porque tudo está aqui, ó. Ele te deu a direção. Então o que falta é você buscar, o que falta é você ter essa palavra no seu coração, que a partir do momento que você tem a palavra de Deus no seu coração, amados, pode ter certeza que as pessoas vão ver a diferença que você se tornou. Muitas das vezes, amados, as pessoas nos julgam, falam, nossa, quem é aquela pessoa, vivia caindo bêbado aí pelos bares, e hoje está aqui pregando a palavra de Deus, mas só que ela esqueceu de uma coisa, que você tem o direito de se tornar um filho de Deus, você tem o direito, né, de recomeçar a sua vida novamente com Cristo, porque quando você vivia no mundo lá fora, bêbado, caindo para todos os cantos, você talvez você não conhecia o amor de Deus, mas agora você conhece, e não só como você conhece, como você também tem a obrigação de levar a palavra de Deus para outras pessoas, que estão ali fora precisando conhecer o amor de Deus. Então nós devemos acreditar e ter fé nas profecias do Senhor e nas promessas, na cura e na libertação, porque muitas das vezes, amados, o que falta é porque nós se libertos de vícios, de coisas impuras, que muitas das vezes a gente tem aquela luta, o que está faltando é você conhecer a palavra de Deus, é você vestir, é você usar esse cinto, aonde não vai deixar que você tropeça, onde não vai deixar que você, né, venha derrubar essa arma que você está carregando. E qual é essa arma? Essa arma é a sua Bíblia. Essa aqui é a sua arma mais poderosa que você tem. Você tem que usar ela. Você tem que vestir a couraça da justiça. Em segundo lugar, Paulo fala que devemos vestir a couraça da justiça. A couraça é para proteger o seu coração contra as flechas e lança e espadas que o inimigo tem lançado contra ti. Então, amados, nós sabemos o quanto é importante o nosso coração para o nosso corpo, não é verdade? Da mesma forma, o seu coração também tem uma grande importância para Deus. Por isso que nós devemos proteger o nosso coração. Porque muitas das vezes, amados, nós estamos com um pensamento impuro, e esse pensamento vai direto para o nosso coração. E quando o nosso coração é contaminado, o resto todinho do corpo também é contaminado. Por isso que até a palavra de Deus fala, né, que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Porque, na verdade, o teu coração, amados, é o que, né, presta assistência para o seu corpo. É dali que sai toda a energia, toda a força, toda a determinação para você lutar, para você vencer no seu dia a dia. O inimigo tenta nos paralisar na vida. Com um exemplo, lança mentira, lança pessoas falando que você não vai conseguir, você não é capaz, você não é digno de lutar, né, pelas coisas, onde Deus já falou que você é capaz. O inimigo, muitas das vezes, amados, ele afronta nós como seres humanos, falando que nós não somos dignos de ser chamado filho de Deus. Muitas das vezes o inimigo, ele lança a palavra no nosso coração, para que nós possamos desistir de tudo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. Mas é aí que você tem que ter esse entendimento. É aí que você tem que vestir essa couraça da justiça.
Por quê? Porque você, com essa couraça da justiça, você não vai deixar que nada que o inimigo está tentando lançar para atingir o seu coração contamina, porque você está revestido. Você está revestido com aquilo que é de Deus, com a palavra, com a oração, com jejum. Então é por isso que tem essa importância, irmãos, de nós estar sempre atento a quem você está ouvindo, ao que você tem deixado contaminar o seu coração. Por meio de Jesus, somos aceitos hoje por Deus. Por que falo hoje? Por meio de Jesus, somos aceitos hoje por Deus. Porque foi preciso Jesus morrer lá na cruz, para que eu e você tenha essa liberdade de escolher a quem nós queremos servir. E se você escolheu a Deus, a servir a Deus, foi por graças a Jesus Cristo, porque foi Ele que derramou o seu sangue lá no Calvário por cada um de nós. Então por isso é importante que nós possamos, estar sempre atento o que nós temos ouvido, o que nós temos servido. Quando o diabo começa a te acusar, ele fala para que você não tem o poder de ser chamado filho de Deus. Então é aí que você também tem que falar: você, diabo, não tem o poder de apontar o dedo para mim e falar que eu não tenho esse poder, porque quem determina é Deus. Quem determina por mim é Jesus, e Jesus já pagou o alto preço por mim. O que te falta é você tomar posse, é você acreditar, é você ter fé que você é um filho de Deus, é você andar nos caminhos do Senhor. Porque não adianta nada, irmãos, também você falar que eu sou um filho de Deus e a sua conduta mostrar o contrário disso. Você tem que ter um relacionamento sério com Deus, aonde Deus tem liberdade de agir no seu coração, agir onde você estiver. E é importante, irmãos, porque aonde nós cristãos estiver, nós devemos transmitir a luz, mesmo que nós estemos no meio da escuridão. As pessoas vão ver que você é luz. Em terceiro, Paulo fala que devemos calçar os nossos pés com o calçado do Evangelho da paz. E Paulo, quando estava preso, ele percebeu uma coisa nos pés do soldado. Ele fala que os calçados do soldado era feito de couro, e o solado daqueles calçados era cravado com cravos, onde o soldado na luta ele tinha mais desempenho, porque ali ele era preciso de emitir força e também muita destreza. E se ele usasse um calçado com a sola daquele calçado liso, ele podia escorregar. E muitas das vezes, amados, é isso que o inimigo tem esperado de nós. Muitas das vezes você já tem vencido aquela luta que você tanto batalhou, fala: nossa, eu já estou para desistir, eu não estou conseguindo, Deus me ajuda. Aí de repente você já está conseguindo, e o diabo está ali, só querendo que você escorrega, só querendo que você cai. E é por isso, amados, que nós devemos vestir calçar esse calçado. Por quê? Porque é com esse calçado que nós temos o apoio para que nós possamos ficar firmes contra o diabo, para que nós não possamos desistir. E é por isso, amados, que nós temos que estar preparados para a batalha. Assim, o Evangelho de Cristo também não nos deixa escorregar. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais preparado para a batalha você está. Quando você está pregando para outras pessoas, você está ficando ainda mais preparado. Por quê?
porque você está exercitando aquilo que você tem conhecido aqui e passando para outras pessoas. Quanto mais você fala do amor de Deus, mais do amor de Deus você tem. Quanto mais você prega a palavra de Deus, mais a palavra de Deus está em você. E ainda que o inimigo tenta ver a nossa derrota, ele não vai conseguir. Por quê? Porque você está preparado. Você está, vamos usar uma linguagem mais, mais assim, você está comendo a palavra de Deus, vamos dizer assim. Porque quando você está sendo alimentado pela palavra de Deus, as pessoas no seu redor, ela vai perceber que o que você fala sai da palavra de Deus. O que você está falando é de Deus. As pessoas veem Deus em você. Por isso que Deus fala, né, que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Então não é à toa, amados, que você tem esse direito de cada dia mais conhecer o amor de Deus. Em quarto lugar aqui também Paulo fala que devemos usar o escudo da fé. Naquela época, o escudo da fé, o escudo era feito de madeira e coberta de couro. E por que eu estou falando tudo isso aqui, amados? É importante você conhecer as armaduras que você tem que usar. E Paulo prestou atenção naquele escudo, e ele se perguntava, mas por que ele usa aquele escudo? Qual que é o sentido desse escudo? O sentido do escudo, amados, naquele tempo os soldados romanos usavam para quê? Para que quando os inimigos lançavam flechas, e aquelas flechas, elas eram passadas primeiramente pelo óleo, onde ele já saiu com fogo na ponta daquela flecha. E na onde aquela flecha pegava no soldado, né? O soldado também era devorado por fogo. Era onde ele era distraído com fogo. Imagina uma flecha sendo lançada no seu corpo, com fogo. O quanto que você vai estar distraindo daquilo que você estava fazendo. Então é por isso, amados, que nós devemos usar o escudo da fé. E da mesma forma, Satanás vai lançar flechas inflamadas sobre você, sobre a sua vida. E é nesse momento que vocês têm que estar preparados com esse escudo da fé. Porque quando o inimigo lançar essa flecha, ele não vai te atingir. Vai atingir o escudo. E é para isso, amados, que nós devemos estar preparados. E é por isso, amados, que nós devemos estar atentos. Muitas das vezes nós se perguntamos, mas qual que é essa flecha que o inimigo vai lançar contra nós? É a incerteza, e é a insegurança. E aí quando você descobre que o escudo da fé tem uma importância para a sua vida, você vai começar a usá-la. Porque quando o inimigo lançar todas essas setas para que você possa cair, ela não vai mais te atingir. Você vai estar preparado. Você vai estar ali já calçado com o calçado, né, do Evangelho da paz. Você já vai estar com o escudo da fé. Então, amados, nós temos que saber usar essas armas. E quando o inimigo colocar dúvida no seu coração, você vai colocar Deus sobre a sua vida, sobre a proteção de tudo que você for fazer. Você tem que colocar Deus na base da sua família, porque senão o inimigo vai querer te humilhar e falar que Deus não é fiel a ti.
O inimigo pode até tentar te acusar. O inimigo pode até tentar mostrar para você que você é fraco, mas você tem um Deus que é forte contigo. Sabe, amados, o inimigo, ele vai querer usar aqueles momentos onde você orou muito para que Deus fizesse algo para a tua vida e que ainda Deus não liberou essa bênção para você. E ele vai pegar aquilo ali e vai usar e vai falar para você: ó, tá vendo Deus que te serve, que você serve? Nem o que você pede ele tem feito. E muitas das vezes, amados, é isso aí que você tem deixado o inimigo roubar o seu sonho, matar o seu sonho. É nisso aí que o inimigo muitas das vezes tem roubado aquilo que você tanto almejou. Então é por isso, amados, que nós devemos usar o escudo da fé, para que você esteja blindado, para que mesmo que o inimigo queira lançar seta na sua vida, ele não vai conseguir. Em quinto lugar, Paulo também disse para usar o capacete da salvação. Os soldados romanos usavam capacete na cabeça por causa, se a cabeça fosse ferido, eles com certeza ia sofrer, porque quando a cabeça fosse ferido, eles iam conseguir ser derrotados pelo inimigo, ou até mesmo ser morto aquele soldado com uma pequena ferida na sua cabeça. Então, amados, o capacete da salvação é importante para nós hoje como cristãos, porque nós não devemos dar ouvido a tudo que as pessoas falam. Muitas das vezes, amados, você compartilha algo que você tem esperado tanto de Deus, e você está prestes a alcançar, e ali o inimigo entra para destruir. Sabe por quê? Porque você fala daquilo que você está pensando, daquilo que só Deus e você sabia. Às vezes você conta um sonho que você tem para uma pessoa que ela não está torcendo para o seu sucesso. E é ali que o inimigo entra e começa a destruir o seu sonho. O inimigo começa a roubar aquilo que você tanto quis. E muitas das vezes você já estava prestes a conseguir. Todo cristão tem que proteger a sua mente. Tem que ficar atento sobre algumas igrejas que pregam doutrinas falsas, onde elas vêm pregando que a salvação, irmãos, esse aqui é até difícil da gente até falar assim. Por quê? Porque dependendo do que a gente fala, as pessoas podem interpretar da maneira errada. Mas por que eu falo isso aqui? Que muitas das vezes, amados, a pessoa lá fora ela prega que o amor de Deus é maior do que tudo nessa vida. Não importa o que você fez ou o que você está fazendo, a graça de Deus já te cura, a graça de Deus já te liberta, a graça de Deus te leva para o céu. E muitas das vezes, amados, não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque a palavra de Deus fala que o que nos cura e o que nos salva é a fé, é a graça de Deus. Mas você tem o poder de escolher no qual caminho você tem andado, no qual que é o caminho que você quer andar. E o que vai determinar se você vai ser curado, se você vai para o céu ou não, é a sua doutrina, é da maneira de como você posiciona para Deus. Porque muitas das vezes, amados, tem pessoas que pregam que onde não importa quantas vezes você estiver errando, Deus, vamos dizer assim, Deus perdoa. E a gente nunca sabe, irmãos, quando é que Jesus vai voltar. Então, ou seja, você tem que estar preparado.
Você tem que estar alimentado o tempo todo da palavra de Deus. Você tem que estar andando nos caminhos do Senhor corretamente. Você não pode estar vindo na igreja, você não pode estar no meio, né, da palavra de Deus aqui, com pensamento no mundo lá fora. Fala, não importa o que eu fazer, Deus vai me perdoar. Ele perdoa. Mas não pensa que se você tiver uma vida, né, vamos dizer assim, de prática de pecado constantemente, que Deus vai te perdoar também. Porque Ele te dá o livre-arbítrio. É você que escolhe. Se você quer andar nos caminhos do Senhor, ou se você quer viver lá no mundo. E você, como um cristão, você tem esse dever de carregar a palavra de Deus no seu coração, no seu peito, por onde você anda. Porque a partir do momento, amados, que nós ouvimos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, e vivemos lá no mundo, lá, como aqueles que ainda estão perdidos, não pensa que Jesus vindo hoje, você vai ser salvo. Você conhece a palavra de Deus, mas não está vivendo a palavra. Nós temos que ter o cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque a sua cabeça é o comando do seu corpo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos a direção no caminho do Senhor. E quando nós ouvimos a palavra dos ímpios, nós caminhamos para o caminho dos ímpios. Então é por isso, amados, que nós devemos caminhar sempre para a luz. Devemos ser luz o tempo todo. Não devemos ser luz somente aqui na igreja. Nós temos que ser luz lá fora, no meio daqueles que ainda estão perdidos, no meio das trevas, onde Deus tem chamado você para levar a palavra do Senhor. Então é por isso, amados, que nós não devemos, né, se acomodar. Nós não devemos ficar o tempo todo acomodado. Nós temos que sair daqui e fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque assim como um dia eu fui, né, perdido ainda no mundo, alguém me achou, alguém pregou a palavra de Deus para mim, e hoje eu estou aqui para a graça de Deus, né? E creio eu que Deus também está preparando cada um de você para que você seja luz lá no seu trabalho, lá na sua casa, aonde você estiver. Você tem esse poder, porque você está aqui, você está sendo alimentado da palavra de Deus, e você tem também este manual aqui. Se você ainda tem dúvida de como falar do amor de Deus, da palavra de Deus, é só você pegar o seu manual. Esse aqui é o manual de vida, onde você tem essa ferramenta no seu alcance, onde você pode usar de todo ensinamento de Deus para a sua vida e para a vida dos seus irmãos. Aqui, Paulo também fala que temos que usar a espada do Espírito. Amados, eu lendo aqui a palavra do Senhor, né? E foi onde eu achei uma coisa bem interessante, que até aqui onde nós vimos, vamos dizer assim, ferramentas de proteção, onde você está se protegendo. Mas quando fala aqui da espada, a espada é uma ferramenta, é uma arma, onde você está atacando. Então, ou seja, você tem que estar com essa espada afiada para atacar o inimigo. Porque muitas das vezes o inimigo vem para cima de você e você só fica na defesa, na defesa. E é aí que você também tem que estar preparado para você atacar.
Na nossa vida espiritual, a espada é a palavra de Deus, que temos que usar contra Satanás. Lá em Tiago 4, diz que temos que submeter a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Por isso, não recue ao diabo, porque o diabo já perdeu. Sabe onde que é que o diabo perdeu? Foi quando Jesus derramou sangue por mim e por você lá naquela cruz. Ele já sabe que ele é um derrotado. E muitas das vezes, quem não sabe que você já é um escolhido, que você tem o poder, é você mesmo. Por quê? Porque muitas das vezes você não tem usado essa palavra aqui, ó. Porque a palavra de Deus fala que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não somos nós que devemos fugir do diabo. Então é por isso que nós devemos estar sempre com a nossa espada afiada. E qual que é essa maneira de nós estar com essa espada afiada? É conhecendo a palavra de Deus. Porque a partir do momento que você conhece a palavra de Deus, você é liberto, você é curado, você larga de vícios onde você jamais pensava em ser capaz de largar daquele vício. Então, a espada do Senhor é a nossa Bíblia, irmãos. Nós temos que estar o tempo todo lutando contra o diabo. Porque muitas das vezes, amados, nós falamos, nossa, mas o diabo é muito poderoso. Nossa, mas você viu o que o diabo tem feito na vida do tal fulano? Mas você esquece o quanto que Deus é grande na sua vida. O quanto que Deus tem o poder para derrubar qualquer armadilha do diabo. Basta você usar essa espada da maneira correta. A partir do momento, amados, que nós usamos a espada do Senhor da maneira correta, o diabo ele não tem vez para nós cristãos. O caminho que ele encontra é correr, porque o diabo ele não permanece aonde a presença de Deus reina. Então, amados, nós temos que estar preparados para conhecer todas as ferramentas, todas as armas que Deus deixou para nós cristãos aqui nessa terra. Até no momento em que Deus escolheu você, eu, para levar a palavra dele, para prestar, as contas com ele, nós devemos, amados, conhecer essas armas todas de Deus, para que aonde o inimigo, porque você mesmo sabe, que se você expulsar o inimigo hoje da sua casa, da sua vida, se você deixar uma brecha, ele volta de novo. E é aí que você tem que conhecer as armaduras de Deus, para que você feche aquela brecha e não deixe mais nenhuma brecha na sua vida, na sua casa ou na sua família, irmãos, onde o inimigo ele poder te acusar. Porque a partir do momento que você está selado com o selo de Jesus Cristo, amados, ali o inimigo não vai ter o que acusar. Amém? Convido os irmãos em ficar em pé. Muitas das vezes, irmãos, você tem lutado para o seu esposo, para a sua esposa, ela vir na igreja, ela conhecer a palavra de Deus. E muitas das vezes, irmãos, parece que você não tem visto isso acontecer. E muitas das vezes, irmãos, o que tem faltado é você conhecer a ferramenta certa, da maneira certa e como você usar para que seu marido, o seu filho, a sua esposa, muitas das vezes é o seu pai, é sua mãe, que você tem lutado, que você
tem tentado trazer para a presença de Deus, e você ainda não conseguiu. E muitas das vezes você pensa, fala, poxa, eu não consigo mais. Eu já tentei, eu já usei todas as armas que eu poderia usar. Eu já tentei de todas as maneiras que eu poderia tentar. Mas continue lutando. Não desista. Pegue a sua Bíblia. Leia ela. Pratique aquilo que está nela. Ora, você vai ver que não é no seu tempo, mas sim no tempo de Deus. Porque o que resulta muitas das vezes, amados, o tempo de Deus, é de como que você tem buscado. Muitas das vezes você tem buscado tão pouco, e está esperando muito de Deus. Amados, você tem todo o direito e todo o poder quando você usa Cristo Jesus contigo. Quando você tem o Deus juntamente com você, você pode estar enfrentando a pior batalha, mas você tem a certeza que você vai vencer, porque Deus está contigo. O inimigo tem tentado roubar o seu sonho, mas Deus está contigo, meu irmão. O seu sonho, muitas das vezes, pode até ser muito grande, mas se ele for para ser bênção para a tua vida, você vai ter esse sonho realizado. Então, amados, nessa noite, meus irmãos, eu quero te falar que você é um vencedor. Só pelo fato de você estar aqui hoje, você já teve que vencer muitas das lutas, ou seja, no seu serviço, na sua casa, as lutas com o tempo, que hoje em dia tem se tornado um grande vilão nas nossas vidas. Então, amados, você tem tudo para vencer, você tem tudo para dar certo, basta você pegar e tomar posse, e tenha fé, irmãos, que se hoje tem algo ainda de ruim ainda na sua vida, mas amanhã